Oi pessoal, vou fazer uma breve introdução aí sobre cinemática. Para isso eu vou projetar a tela do meu computador aqui na gravação. Vou minimizar meu vídeo aqui. E vamos lá. Seguinte. Então essa introdução cinemática, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que é movimento e o que é repouso, né? Vamos imaginar o seguinte, um livro que estiver aí em cima de uma mesa. Você olhando para esse livro ele está em movimento ou está em repouso? Depende de onde você está observando esse movimento, né? Por exemplo, se você estiver observando esse movimento lá do Sol, esse livro vai estar em cima da Terra, né? E a Terra está movimentando em volta do Sol, então esse livro vai estar em movimento. Mas se você estiver observando aí da cadeira ou do local onde você está sentado aí, um livro em cima da mesa, esse livro vai estar em repouso. Então, o que a gente pode analisar sobre movimento ou repouso? É uma definição que ela é relativa, né? A gente tem que o quê? Adotar um referencial, né? E para obter esse tipo de informação. Então, um corpo ele está em repouso quando em determinado intervalo de tempo sua posição não varia com relação a determinado referencial, e está em movimento quando a sua posição varia em relação a esse referencial. Então, para tudo que a gente for resolver aí em física, a gente vai adotar aí um referencial, né? Vamos lá, vamos diferenciar agora o que é um ponto material de um corpo extenso. Um ponto material é quando as dimensões do objeto são muito pequenas com relação às dimensões percorridas. Ah, mas como assim, Thales? Ó, é o seguinte, vamos imaginar um carro se deslocando aí de São Paulo até o Rio de Janeiro. Se a gente pegar aí na imagem a distância aí entre São Paulo e Copacabana, lá no Rio de Janeiro, está marcando aí 466 quilômetros, né? Então dá 466 mil metros, né? Um objeto que se deslocar entre esses pontos aí, por exemplo, um veículo qualquer, um carro. Olha esse carro aí. Esse carro é um carro relativamente grande, né? Tem 4,59 metros, né? 4,6 metros aí. O que é 4,6 metros? 4,5 metros com relação a 466 quilômetros. Então são dimensões muito diferentes, né? A dimensão do carro é muito pequena com relação à dimensão ao trajeto que ele vai percorrer aí. Então o que a gente pode fazer? A gente pode desprezar essas dimensões desse carro e adotar ele como se ele fosse um ponto material. Diferente do corpo extenso, né? Um corpo extenso é quando as dimensões do objeto são relevantes, né? Considerando as dimensões percorridas. Por exemplo, um trem atravessando uma ponte, um trem atravessando um túnel, né? Se as dimensões deles forem relativamente próximas, aí a gente tem que levar em consideração o tamanho, né, desse objeto, as dimensões aí desse objeto, né? E outro conceito importante aí dentro da cinemática é o conceito de trajetória. Trajetória é o percurso, né, descrito por um móvel ao considerarmos todas as posições ocupadas por este móvel. Ah, mas como assim? Vamos lá. Por exemplo, se você estiver andando na neve, você anda determinado percurso aí, se você olhar para trás, o que você vai ver? Vai ver suas pegadas no chão, né? Essa foi o que? A trajetória com que você se deslocou aí, né, nessa neve. Não precisa ser na neve, pode ser na areia, né? Algo mais próximo da nossa realidade aqui. Mas essa trajetória a gente vai ver que ela também depende aí de um referencial, né? Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa aí, uma asa delta, né, mantém-se voando horizontalmente por um tempo sem alterar sua velocidade. Quando o seu relógio desprende, né, do seu pulso e cai, né? Como que a gente vai poder enxergar essa trajetória, né, desse relógio?
tudo isso vai depender do quê? Vai depender do referencial, vai depender de onde a gente está observando, né, essa trajetória desse relógio. Por exemplo, uma pessoa que, se ela estiver parada sobre o solo, na Terra, por exemplo, observando aí a asa delta. Quando esse relógio se desprender, aqui ó, não sei se vocês estão vendo meu cursor aí, mas aqui ó, a gente adotou como referencial aqui esse homenzinho posicionado sobre o solo, né? Aqui está a asa delta, né? E o relógio se deslocou, caiu, né? Soltou do pulso aí do piloto da asa delta. Então quem está sob o solo aí, ó, o que vai acontecer? Ele vai observar uma trajetória o quê? Parabólica, né, desse relógio. Enquanto que, se esse observador tiver na asa delta, né, por exemplo, o piloto, qual que vai ser a trajetória que ele vai observar? Vai ser uma trajetória retilínea, né, porque ele vai estar acompanhando aí o deslocamento horizontal desse relógio, porque o relógio vai compartilhar com a asa delta, né, esse deslocamento horizontal aí. Uma trajetória, a gente também pode orientar ela, né? Essa trajetória, sempre que a gente colocar um ponto nela e chamar ela de origem, né, a gente vai ter valores positivos para o lado direito dessa trajetória e valores negativos aí para o lado esquerdo, né? E a gente consegue adotar o quê? Posições. Por exemplo, esse carrinho aqui, ele está posicionado sob a orientação, sobre a marca ali, né, dos 10 km, né, com relação à origem aí, né? Olha só, a posição do móvel ela é determinada por um valor algébrico, onde o módulo representa a distância entre a posição ocupada e a origem, né? Então, no caso aqui, essa distância aqui, ó, entre a origem e o ponto ocupado aqui pelo móvel, né? A posição não indica a distância percorrida, né? Indica apenas a sua localização. Por quê? Porque eu posso muito bem falar que esse carrinho não saiu aqui dessa origem. Ele pode ter saído aqui do menos 20 km, né? E ter deslocado uma distância do menos 20 até os 10 km aqui. Vamos lá, o que é o deslocamento escalar? A gente vai usar bastante esse deslocamento escalar. Esse triângulo aqui, a gente chama ele de delta, na realidade é uma letra grega, né? Essa letra, sempre que aparecer em física, aí, ela vai indicar variação, né? Sempre a gente vai estar pegando as grandezas físicas aí, e quando tiver esse delta na frente, a gente vai estar indicando algo que seja final menos algo que seja inicial, mas vai ficar mais fácil agora que eu vou explicar. Olha só, se a gente representar a trajetória para uma escala numérica com origem no zero, igual a gente fez anteriormente, define-se como deslocamento escalar ou variação da posição, o delta é essa aí, a diferença entre a posição final e inicial de um móvel. Então vou voltar ao slide aqui, por exemplo, falei que meu carrinho saiu aqui do menos 20 km, né? Então seria o que? Minha posição inicial. E o mais 10 aqui seria a minha posição final, né? E essa distância entre esse ponto menos 20 e esse 10 aqui é o que eu chamo de variação de posição, né? Então a gente expressa essa variação de posição como ΔS, e ela sempre vai ser S, posição final, né, menos S0, posição inicial. Alguns livros trazem aí de forma diferente essa nomenclatura aqui, né? Pode falar que o S pode ser SF, aqui no inicial SI, mas isso não vai trazer complicação nenhuma para a gente, né? Vamos imaginar o seguinte, olha só. Essa senhora aqui está correndo, né? Fazendo um exercício físico, e ela tem a orientação aqui que ela saiu da placa de 1000 metros e correu até a placa de 7000 metros. Olha só. Então, olha aqui, igual eu falei, outra orientação. Ó, usamos aqui SI para espaço inicial, posição inicial, né? 1000 metros. E o S para posição final. Então, como que a gente vai calcular aí o deslocamento escalar dessa mulher? A gente vai fazer assim, ó, S0, que é a nomenclatura que eu usei anteriormente, né? Posição inicial é 1000 metros. S,
posição final é 7.000 metros. Então, o ΔS vai ser quem? S menos S0, que vai ficar assim, ó, 7.000 menos 1.000 metros. Quanto que foi o deslocamento dessa pessoa? 6.000 metros, né? Então, a variação de posição dela foi de 6.000 metros. Vamos lá, o que é um movimento progressivo? Olha só, quando o móvel se movimenta no mesmo sentido adotado pela trajetória, chamamos o movimento de progressivo. Assim temos, sempre que a variação de posição for positiva, for maior que zero, a gente vai ter um movimento que a gente vai chamar de progressivo, né? Vamos ao intervalo de tempo aí, ΔT. O intervalo de tempo, a gente lembra que eu falei que o delta sempre vai expressar algo final menos algo inicial. Então, se é ΔT e o T significa tempo, então o ΔT vai ser tempo final menos tempo inicial, né? Então, ó, T0 a gente vai chamar de instante inicial, T de instante final, né? O meu ΔT, por consequência, vai ser T menos T0, né? Se a gente pegar essa mesma corrida que essa pessoa fez aqui, se ela saiu de um tempo inicial 0 segundos e chegou num tempo final de 1.800 segundos, qual que vai ser a variação de tempo, né? Quanto tempo ela levou para percorrer esses 6.000 metros que a gente já calculou aí? Olha só, T0 é 0, T é 1.800, então T menos T0 vai ser o quê? 1.800 menos 0, isso vai ser o quê? 1.800 segundos, né? Vamos lá, outro teste. Seguinte, agora mudou aqui a configuração da corrida dessa pessoa aí, né? Então, olha só, a posição inicial dessa pessoa, SI aqui, ou S0, é de 5.000 metros. Então, agora ela está nessa plaquinha aqui. E ela está correndo até a plaquinha de 2.000 metros, que vai ser a posição final dela. Então, ela está fazendo um movimento contrário ao que ela fez inicialmente, né? Vamos lá. Quem que vai ser nosso ΔS aí? S menos S0, então por consequência vai ser o quê? Posição final, 2.000 metros aqui, né? Posição inicial, 5.000 metros. Então 2.000 metros menos 5.000 metros. Então nosso ΔS vai ser o quê? Menos 3.000 metros, né? Esse movimento pode ser considerado progressivo? Não, né? Obviamente que não, porque o movimento progressivo é aquele que o ΔS é maior do que zero, né? Aqui o ΔS nosso é menor do que zero, né? Vamos lá, o ΔT nosso, T menos T0, né? Vai ser 900 menos 0, que vai ser 900 segundos aí, beleza? Vamos lá, seguinte, quando esse móvel se movimenta no sentido contrário ao adotado, saiu aqui, peraí, ao adotado pela trajetória, chamamos o movimento de retrógrado, né? Então, o que acontece? Quando o ΔS é positivo, o movimento é progressivo. Quando o ΔS é negativo, o movimento é chamado de retrógrado, né? Então, olha só, a gente classifica esse movimento aí, né? De acordo com o seu deslocamento aí, né? Com a sua variação de espaço entre progressivo e retrógrado. Vamos lá, deslocamento escalar e distância percorrida. Vamos analisar isso. Seguinte, o deslocamento escalar, ele depende exclusivamente das posições escalares, né, ocupadas pelo móvel. O que seria isso? A posição inicial e a posição final. Agora, a distância percorrida, ela vai depender da trajetória descrita pelo móvel, né? Já já a gente vai entender melhor isso aqui. Olha só, vamos analisar essa figura aí. Olha essa pessoa. Ela sai dessa posição de 3.000 metros aqui, né? Olha só, 3.000 metros. Ela corre até a posição de 6.000 metros. Depois ela retorna até a posição de 4.000 metros. Continua até os 3.000 metros. E volta de novo aqui para a plaquinha de 4.000 metros. Então, olha só. Qual que vai ser a diferença entre a distância percorrida e o deslocamento escalar aí? Olha só, quem que é meu ΔS? É posição final menos posição inicial. Quem que é a posição inicial dela? Cadê minha setinha? Aqui. Minha posição inicial dela, né? É o quê? 3.000 metros. Ela está saindo dessa plaquinha aqui, né? Qual que é a posição final dela?
Posição final dela, ela chegou aqui a essa plaquinha de 4.000 metros, né? Então, quem que é o ΔS? Posição final menos posição inicial. Então, final, 4.000, inicial, 3.000. Então, o ΔS dela é de 1.000 metros, né? Diferente aí da distância percorrida. Distância percorrida eu chamei de D aqui, né? Que foi de 7.000 metros. Vamos contar aqui para ver qual foi a distância percorrida. Olha só. Ela saiu de 3 foi até 6. Então, ela correu 3.000 metros. De 6, ela voltou para 4. Então, ela correu mais 2.000 metros. Então, 3 com mais 2, 5, né? Então, ela correu mais um aqui, 6, voltou mais outro, 7.000 metros aí. Beleza? Olha só. A gente trabalhou aí com algumas unidades e a gente não conversou ainda sobre o que é esse sistema internacional de unidades. A gente falou sobre a unidade de segundos aí, né? De tempo. A gente falou sobre metros aí, unidade de comprimento, né? Que a gente pode chamar aí de espaço percorrido, né? Que a gente usou no ΔS. Olha só, o Sistema Internacional de Unidades de Medida, ele serve como padronização das unidades de medidas, né? Das grandezas físicas aí. Ele foi instituído aí a partir dessa 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, né? Em 1960. E em 1971 estabeleceu-se um acordo aí, né? Para que cada grandeza possuísse apenas uma unidade no sistema internacional. A maioria dos países adotam essas unidades aí para facilitar os cálculos, né? Por exemplo, olha só, o comprimento aqui, a unidade é o metro, né? O símbolo é o M, minúsculo. A massa, a gente tem o quilograma, kg. Tempo em segundo, intensidade de corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, quantidade de matéria, mol, né? Intensidade luminosa, candela. São várias outras grandezas aí, né? Mas conforme a gente for tendo nas nossas aulas aí, vocês vão aprendendo essas outras grandezas, né? Continuando aí nossas ideias aí sobre introdução da cinemática aí, a gente vai definir aí primeiro o que é velocidade escalar média aí. Vamos lá, olha só. A velocidade escalar média é a razão entre a variação da posição e o intervalo de tempo. A gente já viu o que é variação de posição e a gente já viu o que é intervalo de tempo, né? Então, se a gente pegar a variação de posição, ΔS, e dividir ele pelo ΔT, a gente vai ter a nossa velocidade escalar média aí de um percurso, né? Então, se a gente desmembrar isso aí, ΔS é S menos S0, né? ΔT é T menos T0, né? Vamos para um exemplo aí para facilitar nossa vida. Olha só. Calcule a velocidade escalar média de um automóvel que parte do repouso, na posição de 1.000 metros, de uma estrada e chega até a marca de 4.000 metros em exatos 100 segundos. Não é muito fácil. Olha só, o S0 nosso é 1.000, o S é 4.000, T0 é como se ele estivesse começando a marcar no cronômetro, né? O tempo dele, e o T, 100 segundos. Então a gente pega a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a S menos S0 sobre T menos T0, e aí a gente substitui esses valores que a gente conseguiu coletar aí no enunciado do nosso exemplo. Olha só. Então o S meu, aqui ó, ele é 4.000 metros, o S0 ele é 1.000 metros, o T é 100 e o T0 é 0. Né? Então olha só, 4.000 menos 1.000, 3.000 metros. 100 menos 0, 100 segundos. Ó, corta um 0 aqui com um 0 aqui, outro 0 aqui com outro 0 aqui. Me resta quem aqui? Ó? 30 metros sobre 1 segundo. Então 30 metros por segundo é essa velocidade. Mas aí vocês vão questionar, Thales, mas eu vejo lá no carro do meu pai que a velocidade dele é marcada em quilômetros por hora lá no velocímetro do carro. Tudo bem. São outras unidades aí e a gente vai aprender aí a fazer a conversão entre essas unidades. É bem simples, não tem segredo não. Tá joia? Vamos lá, ó. Transformação de unidades aí de velocidade. Como que a gente transforma aí quilômetros por hora
para metros por segundo, ou vice-versa. Eu vou mostrar aqui para vocês toda a operação de como que a gente chega até esse número mágico que faz essa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. É bem simples, não tem muito segredo não. Olha só, eu tenho quilômetros por hora, né? E vou passar para metros por segundo. Então, olha só, quilômetros por hora. Eu tenho aqui em quilômetros por hora uma fração, né? Essa fração no numerador eu tenho quilômetros, no denominador aqui, numerador quilômetros, denominador horas, né? Tudo que eu faço numa fração no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, olha só, se eu multiplicar essa fração por hora aqui em cima, eu tenho que colocar algo igual aqui embaixo, né? 1 hora não é igual a 60 minutos? Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Cortar esse H com esse H aqui, né? Ó, cortei H com H. Beleza? Como que ficou esse aqui? Qual que é o resultado? Quilômetros dividido por 60 minutos. Se eu continuar, eu não quero minutos, né? Lembra? Eu quero segundos, né? Se eu continuar aqui, vamos substituir esse minutos aí. Para eu substituir esse minuto, para eu cancelar ele, eu tenho que colocar minuto em cima, né? Então, eu tenho que colocar algo igual na parte de baixo da minha fração. Então, ó, minuto sobre 60 segundos. Eu posso cortar minuto com minuto aqui. Vai me sobrar o quê? Quilômetros dividido por 3.600 segundos. Ó, cheguei até o ponto de segundos aqui que eu quero. Agora eu vou chegar, tem que transformar esse quilômetros aí em metros, né? Então vamos lá. O que eu faço? Quilômetro tem em cima, eu ponho um quilômetro embaixo, né? Se eu pus quilômetro embaixo, eu tenho que colocar o quê? Algo equivalente em cima, que é o 1.000 metros aqui. Então eu posso o quê? Cancelar quilômetro com quilômetro, né? Assim eu posso cancelar também, ó, um zero do 1.000 ali com um zero do 3.600, outro zero ali do 1.000 com outro zero do 3.600, né? Me sobra aqui, ó, 10, né? Aqui em cima, né? E o 36 aqui embaixo. Se eu cortar esse zero, o que eu tenho que fazer ali embaixo? Mudar a vírgula, né? Então eu passo de 36 para 3,6. Então o que me sobra aqui? Ó? 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para eu passar a unidade de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que o quê? Multiplicar por 1 sobre 3,6, que é a mesma coisa que dividir por 3,6. Então, olha só, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, por consequência, o contrário, se eu for passar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só o quê? Eu multiplicar, né? Então, vamos lá, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, dando continuidade aí, vou pegar alguns valores que aparecem mais aí nesses exercícios aí. Por exemplo, as unidades de transformação de metros por segundo para quilômetros por hora aparecem muito com 10 metros por segundo. Esse 10 metros por segundo passar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6, vai dar o quê? 36 quilômetros por hora, né? 15 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 54 quilômetros por hora. 20, 72, 25, vai dar quanto? 90, 30, vai dar o quê? 108 km por hora. Esses valores aí são os valores que costumam aparecer mais aí, né? E se a gente já souber eles, né, vai facilitar aí na hora de fazer os exercícios, né? Resolver os problemas, tal, você ganha tempo com isso, né? Vamos ver agora o que é a velocidade escalar instantânea, né? Ela tem uma diferença quanto à velocidade média aí, né? Porque a velocidade média a gente pegou 2 pontos, né? Onde esse carro transitou aí, né? E a gente definiu o tempo, né? Por exemplo, quando eu saio de Carmo do Rio Claro para dar aula em Alpinópolis, se eu pegar o tempo todo que eu levei para
chegar até Alpinópolis não quer dizer que eu mantive a mesma velocidade em todos os pontos, né? Tem muita curva, você tem que frear muito, diminuir a velocidade, aparece um carro na frente, você tem que reduzir, né? Então, há uma variação de velocidade aí dentro de um deslocamento, né? Então, dependendo do ponto onde você está dentro da sua trajetória, aí, você vai ter velocidades diferentes, né? Então, vamos lá. Ó. Imagina um carro deslocando entre duas cidades que se distam, né, por 100 quilômetros, levando um tempo de 1 hora para percorrer esse trajeto. Isso quer dizer que sua velocidade média foi de 100 km por hora, né? Delta S, 100. Delta T, 1. 100 por 1, 100 km por hora. Né? A mesma coisa que eu já tinha falado, né? O automóvel não manteve, provavelmente, né, não manteve essa velocidade durante todo esse trajeto, né? Por quê? Porque essa afirmação não garante... Ó, deixa eu voltar, né? O automóvel manteve a velocidade de 100 km por hora durante todo o percurso? Não, pois essa afirmação não garante que em todos os instantes a velocidade foi a mesma. Né? Então, para determinar a velocidade escalar em cada instante, temos a velocidade escalar instantânea. Né? A gente vai chamar a velocidade média de velocidade escalar instantânea, então a gente suprime esse mzinho que estava acompanhando a velocidade aí, né? E usa só o v, e ele fica sendo v igual a ΔS sobre ΔT. Quando esse ΔT for infinitamente pequeno, né? O que a gente faz? Quanto menor o tempo da distância entre os dois pontos ali, a gente vai ter uma objetividade maior de achar essa velocidade. Vamos olhar esse exemplo aí. Ó. 2 automóveis, A e B, partem ao mesmo tempo de Guarujá para São Sebastião. Ambas cidades litorâneas do estado de São Paulo, né, distantes aproximadamente por 120 km uma da outra. Né. Nos 80 km iniciais da estrada, a velocidade escalar média de A foi velocidade inicial de A, V de A igual a 100 km por hora. Né. Nos 40 km finais, por ser um trecho de serra e com muitas curvas, A desenvolveu velocidade escalar média V2, né, de A, 25 km por hora. O automóvel B desenvolveu durante todo o trajeto velocidade escalar média de 60 km por hora. Vamos lá. A. Determine qual deles chegou primeiro e com quantos minutos de diferença. B. Qual a velocidade escalar média do automóvel A durante todo o percurso. Eu estou sem quadro aqui. Agora eu vou instalar esse quadro. Na próxima aula a gente continua com a resolução desse exercício. Beleza? Eu vou encerrar essa aula aqui por hoje. E assim que eu instalar o quadro, a gente continua.